Pai do Senhor, irmãs. Vamos ler aqui uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 3, capítulo 3, o versículo 13, e depois nós vamos seguir no capítulo 4, né? Que diz assim, capítulo 3, amém, irmãs? O versículo 13, que diz assim: Então veio Jesus da Galileia, ter junto do Jordão para ser batizado, perdão. Então vamos começar aí, ver se vai dar para ouvir. Então veio Jesus da Galileia, ter junto com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Seguindo agora o capítulo 4, que diz a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tornam-se-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Sabemos, irmã, dessa palavra, né? Que relata aqui sobre o batismo de Jesus, né? Ele estava já adulto, já com 33 anos, já ele se apresenta e chega assim para se batizar. Chega a ter esse João Batista, qual já estava preparando, né, para este momento, já estava preparando, já avisando para todos para se arrependerem. De todas maneiras, o João já estava falando para eles. E eu percebendo aqui que quando Jesus chega até ele e fala para ele que para se batizar, o João faz uma pergunta, né? Eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha só. E Jesus, no momento certo, respondeu: Deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então, ele o cumpriu. Quando Jesus respondeu para ele que ele tinha que cumprir essa justiça, que Jesus já sabia
para que ele tinha vindo ao mundo. E o João ficou ali meio, assim, com certeza, né? O pensamento dele. Não, eu que vou ser batizado, né? Pelo Senhor. Mas acontece, mas que as coisas acontecem realmente, é do jeito que Jesus está decretado. Às vezes você pensa algo, mas Jesus já decretou outro algo totalmente diferente. E em seguida, após esse batismo, Jesus é levado em espírito para o deserto. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Aqui é bem claro, a tentação de Jesus. E o que é que diz? Que muitas vezes a tentação ela vem, né? E, e ele foi tentado, foi levado ao deserto. E ele foi tentado lá. E muitas vezes, de repente, você está passando por uma tentação e você não está entendendo por que está passando por essa tentação. Talvez o diabo tenha lançado na tua mente muitas coisas que não condiz, né, com as coisas de Deus, com as coisas de Deus que já estão escritas, porque aqui Jesus dava as respostas para ele falando, olha, está escrito, tudo está escrito, a nossa vida, o nosso nome está escrito no livro da vida, a minha história, a tua história está escrita. E fala de deserto, né, irmãos? E muitas vezes uma pessoa recebe uma bênção, existem pessoas assim, conhece a palavra de Deus, recebe a bênção e glorifica a Deus e diz que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus deu a bênção, que queria a bênção e recebeu a bênção, e exalta o nome de Deus. E é claro que temos que fazer isso. Mas quando chega o momento que Deus nos leva a um deserto, quando chega lá no deserto, começa a murmuração, começa a esquecer de tudo que Deus entregou lá atrás, as bênçãos. Ela não dá nem ouvido. As pessoas aconselham, olha, lembra o que Deus fez? Não, não quero saber, eu estou num deserto. E parece, a pessoa acha que está no deserto sozinha. Irmãos, se a gente analisar aqui sobre essa passagem da tentação de Jesus, no deserto, quem foi tentar ele foi o diabo. O diabo estava lá no deserto tentando ele. Talvez você esteja passando um momento e você esteja vendo assim, não, é o diabo está me atentando. Irmãs, o diabo pode estar sim te atentando, mas Jesus também está com você no deserto. Você não está sozinha passando neste deserto. Quando Deus deu ordem a Moisés para tirar o povo do Egito, que Deus, né, fez eles passar por aquela caminhada longa lá no deserto, Deus estava com o povo no deserto. E o interessante que eu estava lendo aqui, no verso 13 e o versículo 17 do livro de Êxodo, que diz que, está bem assim, ó, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Olha, tinha um caminho mais perto. Tinha um caminho mais perto para o povo chegar até a terra prometida. Mas Deus viu que não ia dar certo. Deus já sabia, porque Deus conhece a minha vida, a tua vida lá na frente. Aí Deus vai e prepara um caminho para eles, um caminho mais longo, um deserto bem mais longo. Talvez você esteja falando que, talvez você esteja falando para Deus, Deus faz muito tempo que eu estou nesse deserto.
Faz muito tempo, Senhor, que eu estou nessa prova. Faz muito tempo, Deus, que o inimigo está me afrontando. Faz muito tempo, Deus, que o diabo anda me enfrentando. Mas Deus manda falar com você, mas eu estou com você também neste deserto. Você não está só, diz o Senhor. Ele, ele te fortalece nesse deserto. Ele te dá força nesse deserto. Porque Deus não desamparou o povo lá no deserto. Deus não deixou o povo passar fome. Deus entrou com a providência. Deus mandou água. Deus fez todas as maravilhas para o povo naquele deserto. O que Deus manda falar, que nesse deserto que você está vivendo, você vai contemplar as maravilhas de Deus. É neste deserto. O diabo ele vai ver as maravilhas de Deus na tua vida neste deserto. Pode estar a caminhada longa, Senhor, eu estou muito tempo já nessa situação, Senhor, nesse deserto. Mas é neste deserto que Deus vai mostrar a glória dele. E o inimigo, todos os inimigos da tua alma verão o agir de Deus no deserto que você está passando. Porque no deserto tem a providência. Viu? O segredo é não murmurar. Não murmurar. E muitos murmuram, né? Quando recebe a bênção, canta, glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus põe no deserto para aprender algo, né? Para aprender algo tremendo, para ver a grandeza dele, aí pronto, começam a desfazer tudo aquilo que Deus fez lá atrás. Começam a desvalorizar tudo aquilo. Irmã, se você estiver no deserto, o Senhor está falando para você, não murmure. Não murmure porque você está passando pelo deserto. Porque é propósito de Deus você estar nesse deserto. Você está nesse deserto não é em vão. Não é para você morrer, não é para você entrar em desespero, não é para você murmurar. É para você glorificar o Senhor, continuar glorificando a Ele. O mesmo Deus que te deu a vitória lá atrás, Ele vai te dar vitória agora também nesse deserto. Mas você não pode desanimar. Você não pode esquecer as maravilhas que Ele já fez para você. Porque o povo de Israel, olha, eles esqueceram, né? Eles esqueceram e começaram a murmurar, mesmo vendo as providências de Deus, vendo o milagre de Deus, Deus fazendo todas as maravilhas, eles esqueceram. E todos nós sabemos o fim que foi daquele povo que murmuraram. Nós sabemos que eles não entraram na terra prometida. Nós sabemos muito bem, né? Que foram apenas 2 que entraram. Então, nesse dia de hoje, o Senhor manda alertar. Se você está no deserto, está reclamando, pare de reclamar, porque a vitória Ele vai te dar. E quem murmura, aborrece o coração do Senhor, porque não está conseguindo sentir a presença dEle, mesmo no deserto. Porque até no deserto, irmãos, nós vamos sentir a presença dEle. É na prova que nós vamos sentir a presença dEle mais próximo de nós. Ele não está nem um minuto distante de nós. Mas tem pessoas que acham que ele abandonou. E ele não abandona nenhum dos filhos dele, nem filha, nem filho. Ele não abandona. Mas é necessário glorificar. Enquanto você glorifica ao Senhor nesse deserto, o inimigo ele fica envergonhado. Ele vai se retrocedendo aos pouquinhos. Por quê? Porque ele vê que com você não tem negócio. Você não vai abrir a boca para murmurar, você vai abrir a boca para adorar, e ele vai surtar. O inimigo ele vai surtar, ele vai enlouquecer, ele vai voltar para trás louco, louco, porque ele não vai entender. Como pode? Ela está no deserto, eu estou tentando ela de toda maneira. Eu estou falando para ela sair fora desse negócio, estou falando para ela desistir desse negócio,
para voltar para trás. Eu estou chamando ela, meu Deus. Aí o Senhor fala: olha, glorifica o meu nome. Glorifica, porque você vai sim ver e contemplar a glória de Deus na sua vida. O segredo é não murmurar, porque no deserto, o diabo ele aproveita essa oportunidade, viu? Quando vê a pessoa no deserto, ele aproveita. Ele chega e começa a falar um monte de coisa para você desanimar. Você já está quase chegando para receber tua bênção, quase alcançando. Mas ele chega e começa a colocar palavras que vai entristecendo, talvez usa alguém, né, para te entristecer. O diabo ele é sujo, ele é oportunista. E ele sabe que você está no deserto também, porque ele esteve lá no deserto com Jesus. Então ele sabe o momento que você está passando. Ele sabe cada segundo de nossas vidas. Então, irmãs, vamos ficar atentas. Vamos glorificar o Senhor em todo o tempo. Se não tiver força para glorificar, pelo menos vamos ficar em silêncio, a boca fechada, aguardando a salvação do Senhor em silêncio, aguardando a vitória do Senhor em silêncio, mas não dando essa ousadia para as coisas que o diabo lança em nossas mentes, porque ele é cruel, ele arruma um jeito de outro para entristecer, mas aí nós não vamos dar a ousadia para ele. Ou falaremos de Jesus glorificando ele, louvando a ele o tempo todo, ou vamos ficar calados em silêncio, porque aí a vitória vem. Chega o momento certo. Deus tira o servo e a serva dele do deserto. Mas é no deserto que Deus prova a minha e a tua fé. A minha e a tua fé é provada no deserto, viu? Então, se você estiver passando pelo deserto, um deserto de desprezo, talvez você está sendo desprezado, vai, que deserto é esse, meu Deus? Que solidão é essa? É um deserto. Talvez uma enfermidade, é um deserto. Mas glorifica ao Senhor, fala, Senhor, tu és Deus que cura também. Tu és Deus que salva, cura e liberta. Ele vai te curar. No deserto você vai receber a cura, porque Ele é fiel. No deserto, Ele vai fazer alguém lembrar de você, porque é Ele que faz. Então não questiona ao Senhor porque está demorando. O caminho é longo mesmo. O caminho é longo, viu? O caminho é longo, porque Deus escolheu um caminho mais longo para o povo andar. Então, o meu caminho, o teu caminho também não é curto, é longo. Quantos anos Deus ainda tem para mim, para você nessa terra? É longo. Nessa caminhada, nós vamos passar glorificando ao Senhor ou ficar de boca fechada, mas murmurar jamais. Então, a partir de hoje, pare de murmurar. Glorifica ao Senhor por tudo. Se tiver com muito, glorifique. Se tiver com pouco, glorifique. O que tiver acontecendo na tua vida, glorifica ao Senhor, porque o Senhor está contemplando o que eu falo e o que você fala. E é no deserto. É no deserto, irmão. É no deserto que o crente peca, é no deserto que o crente perde a salvação. Então, fique atento em nome de Jesus. João Batista foi escolhido para preparar o caminho, né? Para a chegada ali de Jesus se apresentar. Foi preparando tudo. E o meu trabalho, o seu trabalho, o meu dever, o teu dever é dar continuidade, ir falando de Jesus, falando da volta dele, porque ele vai voltar. Nós não temos que nos preocupar com mais nada nessa terra. Nós não temos que preocupar com mais nada. Nos preocupar com a volta de Jesus. E nós temos que anunciar a volta de Jesus. Não devemos nos apegar a nada dessa terra.
porque João fez o que tinha que ser feito. Ele anunciou, ele clamou, ele falou. E muitas vezes nós não abrimos a boca para falar. Nós abrimos a boca para murmurar, para reclamar. Mas a oportunidade de falar que Jesus está voltando, muitas vezes a gente fica calado. Então, nessa tarde, no dia de hoje, é o que Jesus manda falar. Abra a tua boca. Anuncia que eu já estou voltando. Você foi escolhida para anunciar a volta de Cristo, porque Ele está voltando. E quem ficar murmurando, esquecendo desse detalhe, que Jesus já está voltando, Ele volta e quem estiver murmurando fica. Misericórdia. Então, no dia de hoje, Jesus está falando, não murmure. Está no deserto? Deus está com você no deserto. Ele não tem deixado faltar nada para você. Ele tem preparado tudo para você. Ele tem preparado tudo que você necessita, ele tem preparado. Assim como ele fez com o povo lá no deserto. Ele preparou tudo. Ele protegeu aquele povo de dia e de noite. O Senhor está protegendo a tua casa, a tua família. É de dia e de noite, o Senhor está protegendo. Você vai dormir, o Senhor está protegendo tua vida. Você vai descansar, o Senhor está te protegendo. Você vai dormir, o Senhor está protegendo tua família. Teu filho sai para trabalhar, seu marido sai para trabalhar e Deus está protegendo por amor a ti. É por amor a ti. Talvez ele nem sirva ao Senhor. Talvez teu marido nem liga para olhar para o Senhor, pedir ele proteção, mas porque você clama a ele, pede a ele, ele vai lá e está protegendo. Mas o Senhor pede mais uma vez. Minha filha, não sei se tem irmão aqui, meu filho, pare de murmurar, porque a caminhada é longa e a vitória vai vindo prova, mas Jesus vai aprovando, porque você vai passando calada ou então glorificando a Deus. Você vai passando o deserto e Deus quer te aprovar. Cada momento difícil, Deus quer te aprovar. Então, nessa tarde, é essa palavra que o Senhor manda para os nossos corações, porque Ele é Deus da providência. O diabo está te tentando. Jesus manda falar: não ceda à opressão, não ceda a esta tentação, porque Jesus deixou de exemplo para nós. Ele não cedeu. Em nenhum momento ele cedeu, ele teve a palavra certa para ele. Então, que você e eu tenhamos a palavra certa quando o diabo vier nos afrontar. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, Jesus vai nos ajudar a enfrentar todas as situações. Vai ter momentos que nós vamos ter que ficar caladas, silêncio, passar pelo deserto em silêncio, só em espírito, clamando ao Senhor em espírito, porque tem lugares, irmãos, tem momentos que você não pode falar nada, que dá um problema sério. Então, é assim, quando você estiver num lugar, num ambiente, com pessoas que não servem o mesmo Deus que você, apenas fica em espírito de oração, orando em espírito, e Jesus vai recebendo, e ele vai repreendendo todo o mal ali. Porque às vezes a gente contempla o diabo realmente dentro de uma pessoa, irmãos. A pessoa dá lugar para o diabo e ela fica ali em forma de uma pessoa. E você não pode falar nada, você não pode murmurar, você não pode falar. Você apenas vai ter que estar em espírito, repreendendo em nome de Jesus. E aí a vitória vem. Amém? Porque só Deus mesmo para nos dar a vitória. Mas o que o Senhor quer de nós é isso, que nós ficamos em silêncio, tá? Muitas vezes em silêncio, porque aguardamos a salvação em silêncio. E quando for abrir a boca, é para abrir para falar de Jesus, que Ele está voltando, que Ele é poderoso, que Ele está conosco no deserto, que Ele está conosco em todos os lugares, em todos os momentos, Jesus está conosco. E que todos possam ver, contemplar o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas, a presença de Deus nas nossas vidas,
para a glória do Deus vivo, Todo-Poderoso. Amém. Amém, minha amada. E assim eu encerro. Amém, irmã missionária. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra. Nos faz refletir. Palavra gloriosa.